apresentação. Sim. Dr. Tacla, então estou aqui na presença também do Dr. Walter, que é o órgão do Ministério Público Federal, Procurador da República, hoje, então, dia 27 de março, né? E vamos ouvir, o senhor havia feito um pedido nos autos para que fosse ouvido, né? E eu tenho uma interpretação elástica, uma interpretação ampla sobre, né, o direito do acusado ser ouvido, e entendi que esse momento pode se dar, que não necessariamente nós temos que fazer o interrogatório ou um dos interrogatórios ao final, né, do procedimento. Isso é uma homenagem que se faz à mais ampla defesa. Então, se o doutor gostaria de ser ouvido hoje, vamos ouvir o senhor hoje e, eventualmente, novamente, depois, ao final de uma futura e eventual instrução processual. Então, o senhor sabe melhor do que eu que a Constituição Federal lhe assegura o direito de permanência em silêncio. E que o senhor, né, vai dar a sua versão dos fatos e depois, ao final da sua versão dos fatos, eu vou abrir a palavra para o doutor Walter para fazer alguma eventual repergunta, né, alguma pergunta, e eu, eventualmente, também com alguma pergunta. Mas, assim, então, assim, o senhor, pela Constituição, evidentemente que tem a garantia de não se autoincriminar, e é por isso que eu já abro os trabalhos lhe perguntando se aquilo que o senhor tem para nos contar na tarde de hoje, se isso pode lhe trazer algum problema em termos de responsabilidade penal e em que medida. Doutor, na minha interpretação, salvo engano, a audiência admonitória, eu havia entendido que se referia à questão, sem prejuízo do que Vossa Excelência está expondo. Eu havia entendido que era para expor os pontos específicos da questão da revogação da prisão, ao que o senhor determinou, e que eu, inclusive, dei andamento no cumprimento. Exato. E além e eu gostaria, inclusive, de atualizar isso a Vossa Excelência, ao próprio Ministério Público, e algumas questões processuais, inclusive, preliminarmente, Excelência, na última sexta-feira, dia 24 de março, eu vi aqui acompanhando os processos, ainda não foi anexado o novo ofício do Supremo Tribunal, já está sendo anexado hoje, viu, doutor? Também, em que suspendeu os efeitos aí da correção parcial e do recurso em sentido estrito interposto pelo Dr. Walter. Não chegou ao meu conhecimento agora, faz questão de 10 minutos. Eu estava no meu gabinete. Imaginei, porque eu vi aqui. Então, só com relação a isso, porque, com todo respeito ao Dr. Walter, eu havia visto a correção parcial, doutor. Estamos lhe ouvindo, doutor. Ao meu ver, é uma tentativa de levar o processo ao tribunal para burlar um bypass na decisão do Supremo, com todo respeito, doutor Walter. E há uma turma, que é a 8ª turma do tribunal, onde tem 2 desembargadores impedidos, tá certo? Impedidos para julgar o meu caso. Eu creio que o doutor Walter tem conhecimento das exceções de impedimento, onde foram julgados 2 habeas corpus, em que, inclusive, em violação direta, franca ao regimento interno do tribunal, as exceções de impedimento tramitaram sem a prévia vista ao Ministério Público. Então, é muito grave, porque essa ação penal aqui ela foi distribuída em dependência a um inquérito que o irmão do doutor Loraci, desembargador, o delegado Luciano Flores, atuou. Tem aqui diversos depoimentos colacionados à ação penal que foram tomados pelo delegado, que é cujo irmão está querendo julgar os processos, inclusive a correção que o doutor Walter elevou aí ao tribunal. Então, eram algumas questões com relação a manter a autoridade da decisão do Supremo e não tumultuar, doutor Walter, com todo respeito, porque, por exemplo, o Ministério Público havia pedido a repatriação dos fundos. Eu concordei antes mesmo de qualquer benefício em termos de revogação de decisão sobre prisão. E o doutor Walter foi contrário à repatriação do dinheiro. Não é? Contrário não só ao meu pedido do réu, mas pedido do próprio Ministério Público. Então, assim, doutor, com todo respeito, não me leve a mal, essa ação aqui ela tem 7 anos, agora o senhor está querendo habilitar a Petrobras,
que não tinha nenhuma urgência, não tinha nenhuma pressa, agora o senhor está favorável, depois do senhor querer me processar na Espanha. Doutor Tacla, eu só vou dar um mudo aqui para o senhor me eliminar. Eu só estou assim, a pedido, só para esclarecer, eu estou aqui a pedido da Polícia Federal, doutor Walter, eu estou também admitindo na sala virtual, se o senhor não se importa, a delegada Paula Fontanelli, e que está muito bem-vinda, a doutora Paula. E, em última análise, também, né, trabalha aqui no sistema judicial, né, e que pediu para acompanhar os trabalhos, enfim, e eu estou admitindo, acho que não há prejuízo nem a defesa, principalmente a defesa, nem a acusação. E em relação, viu, doutor Tacla, em relação ao doutor Walter, o doutor Walter tem muitos anos de experiência também pretérita como advogado. Eu tenho perfeita consciência de que ele entende a sua posição, não estou falando por ele nem nada, claro, mas apenas assim tem sido aqui, né? Eu só estou expondo o juízo que eu, antes mesmo de ter uma decisão favorável, eu já havia... A doutora Paula não está ouvindo. Só um minutinho, doutor Tacla, para a doutora Paula também. Mas é a sua oportunidade de dar o seu ponto de vista, doutor Tacla. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Como eu lhe disse, né, eu revoguei a prisão preventiva decretada com base na minha convicção pessoal. Eu tenho plena e total certeza que foi a melhor decisão. Eu acho que não estão presentes os requisitos de qualquer tipo de segregação do senhor, né, pelo tempo transcorrido, por tudo que já ocorreu e pela decisão do Supremo também, que está em última análise, né, deliberando, como fez agora na última sexta-feira também sobre esse processo. Será que a doutora Paula está ouvindo? A doutora Paula ainda não está ouvindo, né? Ou está ouvindo? Não está ouvindo, doutora Paula? Não está ouvindo. Só um minutinho, peço a paciência dos senhores, caráter excepcional. Só para a doutora, eu acho que ela está, inclusive, tentando falar pelo telefone ali. Não se ouve, né? O senhor estava me falando, acho que numa petição o senhor mencionou que tem família aqui no Brasil, enquanto a gente não consegue aquilo ali com a doutora Paula, só para ficar o registro, o senhor tem familiares onde? Sim, minha família originariamente é aí de Curitiba mesmo, inclusive. Tá. Eu coloquei... Mas São Paulo, também, filhos que o senhor São mencionou Paulo. numa petição. São Paulo. São Paulo. Tá certo. Eu, inclusive, Excelência, enquanto resolve o problema técnico, eu distribuí uma ação, uma petição agora, hoje, um pouco tempo antes de iniciar a audiência, que ela tem um caráter importante e que oportunamente gostaria que Vossa Excelência apreciasse. Claro. E ela é vinculada, inclusive, a essas questões. Eu não vou adiantar aqui o assunto, mas por uma questão processual. Pode falar, doutor Tacla. O número dela é o 5016 322 07 2023. Do que trata, doutor Tacla? Trata de uma questão da Convenção de Mérida, artigo 37.3, e um acordo do Ministério Público com os Ministérios Públicos de outros países. Tá certo. Vamos apreciar, então, ainda hoje. Doutora Paula, está ouvindo, doutora Paula? Agora sim, Excelência. Obrigado, doutora Paula. Seja bem-vinda. Eu já informei também o doutor Walter, que é o procurador da República para esse caso e outros, né? Então já está a par. E o doutor Tacla Duran, que também é advogado e está atuando em nome próprio também, já concorde. Então, assim, eu devolvo a palavra ao doutor Tacla, então, que está sendo ouvido. Então, assim, Excelência, voltando ao ponto, por se tratar, no meu entender, como foi despachado, de uma audiência de monitória, eu vou tratar de questões processuais, deixando esclarecimento dos fatos na oportunidade processual devida. Não obstante, sejam questões processuais importantes nesse momento, que, até pelas novas petições, vai chegar ao conhecimento do Ministério Público. Então, eu só estava reforçando
com relação à situação da decisão de suspensão da ação penal pelo Supremo, Uhum. suspendeu os 2 recursos do Ministério Público da semana passada, e agora o Ministério Público, então, hoje entendeu que a Petrobras deve participar habilitar, etc. Eu não tenho nada contra a Petrobras entrar, até já havia manifestado no outro processo. Claro. Porém, aquele pedido que foi feito anterior à suspensão dos processos. Não é o caso deste pedido de hoje. Essa ação já está suspensa, até por Vossa Excelência, por isso que eu acho que não é o caso, porque a ação até então vai ficar paralisada. E se voltar, e caso volte, não há prejuízo nenhum dela vir a ser habilitada, nem vou me opor. Vamos analisar, doutor Taco. Vamos analisar o pedido da Petrobras. A questão da repatriação, Excelência, eu já havia me comprometido antes mesmo da decisão favorável, então não poderia deixar, me manifestei reiterando, e Vossa Excelência deferiu, não tenho nenhum problema em relação a isso. A única coisa que eu estava colocando, que o Ministério Público, o doutor Walter, foi contra a repatriação em um certo momento, quando eu havia solicitado. E assim, antes, o Ministério Público havia pedido para repatriar. Eu concordo, aí por causa do momento processual, por ser uma situação que poderia me beneficiar na eventual revogação que posteriormente ocorreu, o Dr. Walter foi contrário. Então, assim, eu realmente, Dr. Walter, e aí, com todo respeito, existe aqui implicações, que inclusive eu vou entrar um pouco já adiante, com relação a Deltan Dallagnol e outros procuradores, que inclusive eu coloquei a petição, e que insistem em manter contatos extra o conduto legal, fora do DRCI, para continuar me perseguindo aqui na Espanha e em outros países. Mas só para fazer um pequeno registro, viu, doutor Taco, o senhor está se referindo ao ex-procurador, então, porque não é mais colega do doutor Walter, é político agora, sim. É deputado federal. Sim. O senhor falou que era colega, agora não. Não, ele é do Ministério Público Federal. Exatamente, o DD. O DD. Ele, enfim, se comunicava, tem provas nos autos, tá certo? Tem uma questão aí de delator ameaçando, que eu encaminhei a Vossa Excelência hoje, daí a urgência, tá certo? Eles foram, inclusive nessas trocas de mensagem aí fora do conduto legal, eles foram comunicados pelo DOJ que eu estava sendo ameaçado nos Estados Unidos por um delator. Agora, precisa saber se o delator era a mando deles ou não, porque nada foi feito. E as provas das mensagens estão aí, na própria petição. Então, mas o senhor colocou numa petição que o senhor, desculpe a intervenção até, mas uma das petições menciona que o senhor é testemunha protegida, ou estou enganado? É isso, exatamente. Eu colaboro, eu fui testemunha em todos os países que o Ministério Público assinou o compromisso sobre a causa Lava Jato, Odebrecht e outras empresas. Prestei como testemunha Panamá, Argentina, Peru, Suíça, Andorra, vários países. É a primeira vez que o senhor é ouvido em juízo no Brasil, então? Primeira vez. É a primeira vez. Eu estou em causa própria nesse processo há 1 ano e 2, 3 meses. Certo. E os subterfúgios processuais utilizados até agora para que eu não fosse ouvido são diversos, não vou realmente estar nos autos. Como a questão da repatriação, doutor Walter. O senhor me desculpe com todo respeito, porque o processo penal aqui ele tem 2 objetivos. Seria a repatriação e a persecução penal. O senhor foi contra, o doutor foi contra a repatriação e o doutor quer me processar na Espanha, ao mesmo tempo que tenta me citar. Então, assim, realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que aconteceu aqui por anos. Se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. Tá? E só para saber um pouquinho, doutor,
eu vou passar. Eu fui entre as minhas atividades como advogado, eu fui Doutor vice-presidente. Tacla, assim, essa questão aí da vingança, o senhor está se referindo aos ex-procuradores ou aos procuradores? Sim. Que Não, aqui não. foi toda alterada, né? Depois recentemente, salvo engano, vi nos jornais. A força-tarefa. Sim, doutor Walter, se puder só complementar. Pode falar, doutor. Vamos tratar aqui, principalmente, de questões técnicas. Eu entendo e compreendo tudo que o senhor está falando. Falar de ex-colegas, colegas que falaram anteriormente, não, para mim é nada, porque eu tenho a minha independência, institucional, meu entendimento, minha convicção. Eu mal os conheço. Né? Deltan Dallagnol, as únicas vezes que eu conversei com ele foi por causa de condições particulares, pessoais, dos nossos familiares, nada mais. Né? Então, assim, eu quero deixar claro, senhor, se o senhor se sentir perseguido, e eu não sei porquê, o senhor tem as suas convicções, o direito de se sentir assim, eu não tenho motivo nenhum, né, a dar para o senhor de se sentir perseguido. Estou aqui para ouvi-lo, eu vou respondê-lo a tudo que o senhor me questionou. Okay? Não, doutor, não só não tratar de forma técnica, não questões políticas ou de pessoas que já passaram. Porque o doutor já estava falando até que foi advogado há muitos anos também, né? É que o microfone está para esse lado, doutor Walter, desculpa. Não, eu estou ouvindo bem. Doutor, mas obrigado pelo acréscimo, viu, doutor Walter? E o acréscimo até acabou sendo meu, mas é que eu acompanho também o caso nos últimos anos pelos jornais e eu vi que o doutor Aras operou alterações no GAEC, Força-Tarefa, enfim, tudo isso ocorreu depois dos diálogos, né? Então, assim, esse processo da Espanha, salvo engano, tem uma decisão minha determinando solicitando a devolução do processo para o Brasil, viu, doutor Tacla? Não sei se eu vi. Correto. Mas eu lhe devolvo a palavra. O doutor Walter, há mais algum acréscimo? Não, tá bom. Doutor Walter, a questão é exatamente técnica. É a origem do processo. É o inquérito que essa ação penal foi distribuída e que agora o doutor Loraci, o doutor Malucelli, o doutor Nivaldo dizem que o doutor Luciano não atuou, mas os depoimentos que ele tomou estão aqui. Você tem cópia dos depoimentos? Estão nos autos, excelência. Estão nos autos. Então, por causa do impedimento. Exato. Mas para não dar o impedimento, alegaram que ele não atuou, só que as peças que ele produziu, os depoimentos que ele produziu, estão nos autos. Então, quando eu for, doutor Walter, por gentileza, não é nada pessoal, apesar de você confirmar que é amigo do Deltan, mas não é nada pessoal. É que é técnico, está na origem do processo. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira. Bem reconheceu o Deltan Dallagnol num dos pareceres, que pela primeira vez a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta, pela parcialidade do senador agora. E tudo isso porque eu não cedi à extorsão. E o senhor me desculpe, isso é técnico. Isso está na origem, no vício desse processo. Tá certo? Eu vou colocar um áudio aqui antes do senhor escutar, mas antes só eu vou explicar o áudio. Eu fui, dentro das minhas atividades, eu fui vice-presidente jurídico do Sindicato de Hotéis de São Paulo. Tá certo? E o seu Zucoloto e o seu Fábio Aguaio, que é cabo eleitoral do Sérgio Moro, foram lá vender o escritório de advocacia do Moro. O senhor vai ouvir a voz do advogado. Todo mundo sabe, no mundo jurídico, inclusive quando eu contratava escritórios para a Odebrecht, que eu trabalhei lá, que isso é uma prática comercial ali praticada, doutor. E porque eu não aceitei ser extorquido e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje. Eu vou colocar o áudio. A voz é do doutor Sérgio Martins, advogado do Sindicato de Hotéis. E depois eu vou mandar a foto aqui pelo Zoom deles lá na porta do sindicato, no dia que eles visitaram. O diretor sindical lá na área, né? Uhum. E ele apresentou um escritório que era do Moro. Do Moro, entendeu? Sim. Então, eu fico só observando, né? Porque... Doutor, a foto dessa conversa foi aqui. Foi nesse dia aqui, eu vou passar aqui, vocês podem
encaminhar à Polícia Federal, se é o caso. A doutora Paula já está presente representando a polícia, porque a polícia tem essa iniciativa, né? Sempre que for uma notícia de uma atividade supostamente ou alegadamente criminosa, eles têm essa prerrogativa, né? Tá? Então, eu já não só de investigação, mas um poder-dever.